Existe um lugar no mundo onde o chão não é apenas terra, é história compactada. Uma colina aparentemente comum, vento soprando, pedras antigas, silêncio. Mas debaixo desse solo existem cidades inteiras soterradas, construídas, destruídas e reconstruídas ao longo de milênios. Esse lugar é Tel Megiddo. Ali não foi só mais uma cidade antiga, foi um ponto de encontro de civilizações, exércitos, reis e rotas comerciais que conectavam o mundo conhecido. Megiddo não ficou famosa por templos gigantescos ou pirâmides. Ela ficou famosa porque quem controlava Megiddo controlava o caminho da história. E não é por acaso que, séculos depois, o nome dessa cidade reaparece na Bíblia como símbolo do maior confronto de todos os tempos. A localização que explicava tudo. Megiddo ficava no vale de Jezreel, uma grande planície fértil no norte de Israel. Esse vale era como uma encruzilhada natural entre continentes. Ao redor, montanhas. No meio, um corredor perfeito para viajar com exércitos, caravanas e mercadorias. E ao lado passava a famosa Via Maris, a Estrada do Mar. Ela ligava o Egito ao sul, as cidades da Mesopotâmia ao leste, a Síria ao norte e o Mediterrâneo a oeste. Tudo passava por ali. Exércitos marchavam por ali. Comerciantes cruzavam por ali. Mensageiros reais atravessavam por ali. Megiddo não precisava ser a maior cidade do mundo. Bastava estar no lugar certo. Cidades empilhadas como camadas de um livro. Megiddo é o que os arqueólogos chamam de Tel, uma colina formada por sucessivas cidades construídas umas sobre as outras. Quando uma cidade era destruída, as pessoas não iam muito longe. Elas nivelavam os escombros e construíam outra por cima. Com o tempo, isso criou uma montanha feita de muros quebrados, casas antigas, templos soterrados, cinzas de incêndios, cerâmicas partidas. Mais de 20 camadas arqueológicas já foram encontradas ali. Cada camada é um período diferente. Culturas cananeias, domínio egípcio, reinos israelitas, presença assíria. Megiddo é como um livro de história, mas em vez de páginas, tem metros de profundidade. A batalha que entrou para a história. Por volta de 1457 a.C., Megiddo virou palco de algo extraordinário. O faraó Tutemés III enfrentou uma coalizão de reis cananeus que haviam se rebelado contra o Egito. Ele tinha 3 rotas possíveis para chegar a Megiddo. 2 eram seguras, uma era extremamente arriscada. Um desfiladeiro estreito onde o exército poderia ser atacado de surpresa. Ele escolheu a rota mais perigosa. Foi um movimento ousado, quase impensável, mas funcionou. A vitória egípcia foi tão marcante que os detalhes da campanha foram registrados em templos no Egito. Megiddo já estava associada desde cedo a batalhas decisivas. Megiddo nos tempos bíblicos. Séculos depois, Megiddo aparece no cenário do Reino de Israel. Ela se tornou uma cidade fortificada importante. Escavações revelaram portões monumentais com várias câmaras, grandes edifícios administrativos complexos que muitos estudiosos associam a estábulos, um sistema de água subterrâneo impressionante. O túnel levava a água de uma fonte externa para dentro da cidade, permitindo sobrevivência durante cercos. Megiddo não era apenas uma cidade rica, era uma cidade preparada para a guerra. Quando os grandes impérios tomaram conta. Depois do período israelita, Megiddo passou para o domínio do Império Assírio. Os assírios eram conhecidos por sua força militar e administração rígida. Mesmo sob domínio estrangeiro, Megiddo continuava relevante, mas com o tempo as rotas mudaram, novos centros surgiram, e a cidade perdeu importância. Aos poucos foi abandonada. O lugar que um dia controlou o trânsito de impérios virou apenas uma colina.
que a arqueologia revelou. Hoje, Meguido é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Ela guarda palácios, templos, muralhas, portões, sistemas de água, artefatos do cotidiano. Cada escavação traz detalhes sobre comércio, religião, guerra e administração no mundo antigo. Megido ajuda os historiadores a entender como as cidades funcionavam na antiguidade. De cidade real a símbolo profético. Megido não ficou famosa apenas por suas muralhas, seus portões ou suas batalhas históricas. Ela entrou para algo ainda maior, o imaginário espiritual da humanidade. Nos textos do Antigo Testamento, Megido já aparece associada a conflitos importantes. Por exemplo, foi perto dali que o rei Josias morreu em batalha contra o faraó Neco do Egito, segundo os Reis 23 e 29. A morte de Josias foi um choque nacional para Judá, um momento de dor, luto e sensação de que algo estava mudando na história do povo. Megido, então, começou a ser vista não apenas como um ponto militar, mas como um lugar de viradas trágicas na história. Séculos depois, no Novo Testamento, o nome ressurge de forma simbólica no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra Armagedon vem da expressão hebraica Har Megido, que significa Monte de Megido. Mas aqui é importante entender algo. O autor do Apocalipse não estava descrevendo apenas uma batalha geográfica. Ele estava usando um símbolo carregado de história. Megido era para o povo antigo o equivalente a dizer o lugar onde as grandes decisões da guerra acontecem, o palco onde impérios se enfrentam, o cenário de confrontos que mudam o rumo da história. Ou seja, Megido já tinha um significado antes de virar símbolo profético. Ao usar esse nome, o texto bíblico está dizendo que, assim como houve batalhas decisivas no passado, haverá um confronto final entre forças espirituais, não apenas exércitos humanos. Megido se transforma então de um local geográfico em um símbolo universal do confronto entre o bem e o mal. E isso é impressionante. Uma cidade que começou como ponto estratégico de comércio e guerra termina representando o clímax da história espiritual da humanidade. Não porque era a maior cidade, mas porque sua história de conflitos a transformou em metáfora perfeita de decisão final. Megido ensina algo poderoso. Impérios passam, exércitos passam, reis passam. O que fica? Pedras, camadas, silêncio. O lugar que controlava o mundo antigo hoje é visitado por turistas e estudado por arqueólogos. Megido é real, histórica, escavada, mas também é um símbolo bíblico. Ela aponta para a fragilidade do poder humano e para a ideia de que a história caminha para um desfecho maior do que impérios. E segundo a Bíblia, no final não vence o exército mais forte, vence o propósito de Deus. Antes de finalizar, quero agradecer por você ter ficado até aqui. Isso faz muita diferença para nós. Deixa um like para eu saber se você gostou e nos segue para ficar sabendo dos próximos vídeos. Agora sim irei escurecer a tela e finalizar. Senhor Deus, assim como vimos a história de Megido, um lugar onde tantos impérios passaram, lutaram e desapareceram, nós lembramos que o poder humano é passageiro, mas o teu propósito permanece para sempre. Pai, guarda o coração de cada pessoa que assistiu a este vídeo. Em meio às batalhas da vida, às incertezas do mundo e às lutas que não aparecem para ninguém, traz paz, direção e esperança. Que assim como as ruínas de Megido nos lembram que nada terreno é eterno, cada um aqui possa afirmar sua vida em Ti, que és eterno, fiel e soberano sobre a história.
fortalece quem está cansado, consola quem está aflito e renova a fé de quem precisa de um novo começo. E que acima de qualquer conflito, a tua luz vença nas nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, amém.